Meu nome é Larissa Benevides. Eu tenho 38 anos. E a primeira vez que realmente entendi que minha casa de praia havia se tornado um campo de batalha. Eu estava na cozinha da minha casa em São Paulo, olhando para o grupo da família no WhatsApp, que todos os outros pareciam achar que já estava resolvido. Ninguém me ligou. Ninguém perguntou se as datas funcionavam. Ninguém perguntou se eu estava confortável em receber 24 pessoas por 3 dias no único lugar que eu havia comprado para ter paz. Meu pai simplesmente escreveu que minha casa de praia era perfeita para o reencontro. 24 parentes, 3 dias, como se estivesse confirmando uma reserva em um resort que ele possuía. 1 minuto depois, minha mãe adicionou que eu deveria encher a geladeira e não fazer cena. Eu li aquela frase 2 vezes porque soava menos como um pedido e mais como instruções deixadas para uma empregada contratada. Eu tinha trabalhado anos de chamadas à meia-noite, ataques cibernéticos de emergência, fins de semana arruinados e dores de cabeça por estresse para comprar aquela casa. Era para ser o lugar onde eu poderia respirar, mas para eles tinha se tornado hospedagem gratuita com vista para o mar. Então, eu digitei de volta. Não vai rolar. Por alguns segundos o grupo ficou em silêncio. Depois minha mãe enviou emojis de riso e escreveu que eles viriam de qualquer jeito, gostando eu ou não. Eu não argumentei. Eu não expliquei. Coloquei o celular virado para baixo e deixei o silêncio fazer algo que eu nunca tinha permitido antes. Segurar a linha por mim. Na manhã de sexta-feira, quando meu pai ligou gritando: "O que você fez com a casa?" Eu já sabia que ele estava parado em algum lugar que ele nunca acreditou que eu o deixaria parado. Eu escutei por 1 segundo, depois desliguei. Antes de contar o que aconteceu depois daquela ligação, me diga onde você está e como está o tempo aí. Eu só quero saber até onde esta história pode viajar esta noite. Eu sou diretora de resposta a incidentes de cibersegurança em São Paulo, o que soa sofisticado quando as pessoas ouvem no jantar de família. Mas o trabalho real é bem menos confortável. Meu trabalho começa quando algo já deu errado. Um sistema bancário trava às 2 da manhã. Uma empresa descobre tráfego suspeito dentro da rede. Um executivo clica no link errado e, de repente, meu time está correndo para impedir que informações privadas vazem pela internet enquanto advogados, gerentes e gente do seguro exigem respostas antes mesmo de o dano ficar claro. Eu passei noites com 3 monitores brilhando no meu rosto, café frio ao lado do teclado e o celular vibrando até o nascer do sol. Perdi aniversários, cancelei jantares, saí de férias mais cedo e aprendi a dormir leve porque emergências não ligam se você está exausto. Por anos eu disse a mim mesma que valia a pena porque eu estava construindo algo meu. Foi por isso que comprei a casa de praia em Ilhabela. Não era um troféu, era uma casa costeira tranquila, num condomínio fechado com pisos claros, um deck largo nos fundos e distância suficiente da minha vida diária para que eu pudesse respirar quando atravessasse a porta. Eu comprei depois do ano mais difícil da minha carreira, quando percebi que se não criasse um lugar pacífico para mim, minha vida viraria só crises que eu era paga para sobreviver. Meu marido, Rafael Albuquerque, entendeu isso imediatamente. Rafael leciona história numa escola pública de ensino médio e tem uma calma que não precisa se provar. Ele sabia que a casa não era para ostentar, era para recuperação, era para tomar café sem checar alertas, acordar com ondas em vez de chamadas de emergência e lembrar que eu era uma pessoa antes de ser a solução de alguém. Meu pai, Geraldo Benevides, viu outra coisa. Geraldo passou a maior parte da vida como gerente de vendas numa concessionária de automóveis, e a aposentadoria só deu a ele mais tempo para agir como se ser o homem mais alto da sala o tornasse o líder. Ele adorava decidir onde as pessoas sentavam, o que os parentes mais novos deviam fazer com o dinheiro e como todo mundo devia se comportar. Na igreja, ele agia com humildade. Em casa, tratava a obediência como respeito que lhe era devido. Minha mãe, Lúcia, era mais quieta, mas sua pressão cortava fundo porque vinha embrulhada em preocupação. Se eu estava cansada, ela dizia que todo mundo estava cansado. Se eu tinha planos com Rafael, ela pausava tempo suficiente para a culpa preencher o silêncio. Depois dizia que supunha que minha nova família vinha em primeiro lugar. Agora, aquela era a linguagem com que eu cresci. Família em primeiro lugar. Ajude seu irmão. Esteja presente para sua irmã. Não envergonhe seu pai. Seja grata, seja útil, esteja disponível.
Por muito tempo eu fui. Paguei o conserto do telhado dos meus pais depois de uma tempestade. Ajudei meu irmão Diego quando o food truck de churrasco dele precisou de conserto no motor. Comprei equipamento de câmera para minha irmã Júlia quando ela quis transformar sua página de lifestyle numa marca de verdade. Paguei quartos de hotel, contas de emergência, material escolar e mais problemas de última hora do que consigo contar. No começo eles me agradeceram, depois esperavam de mim. Depois a recusa começou a soar como traição para eles. Sucesso numa família sem limites nem sempre deixa as pessoas orgulhosas. Às vezes, as deixa com direito. Elas celebram o que você construiu só enquanto continua disponível para uso delas. Quando convidei meus pais para ver a casa de praia pela primeira vez, pensei que meu pai ficaria orgulhoso. Em vez disso, ele ficou no deck, olhou para o mar e disse: "Este é o tipo de lugar que une a família." Eu sorri porque achei que era sentimental. Não entendi que na cabeça dele ele tinha acabado de transformar meu santuário num patrimônio familiar. A primeira vez que meu pai ligou para nossa casa de praia, eu ri porque achei que ele estava brincando. Estávamos na mesa da cozinha dos meus pais em São Paulo, e ele contava para um primo no Viva Voz que finalmente tínhamos um lugar na praia para o verão. Eu corrigi ele com delicadeza e disse: "Minha casa de praia, pai." Ele acenou com a mão como se a diferença fosse pequena demais para importar. "Você sabe o que eu quero dizer", disse ele, mas eu sabia, só não queria admitir ainda. Depois disso, os pedidos chegaram em pedaços pequenos o suficiente para me fazer sentir mesquinha por resistir. Diego mandou mensagem uma quinta-feira, dizendo que talvez levasse as crianças para o fim de semana se eu não estivesse usando. Ele não pediu permissão. Perguntou se a churrasqueira ainda tinha carvão. Júlia mandou mensagem sobre um fim de semana rápido de meninas e postou uma contagem regressiva online antes mesmo de eu responder. Minha mãe ligou para dizer que meu pai estava estressado e uns dias perto do mar poderiam ajudar, como se minha casa fosse remédio que eu me recusava a dividir. Toda vez que eu resistia, eles agiam confusos, como se eu tivesse quebrado uma regra que todo mundo entendia. Eu tentei ser razoável. Fiz um calendário, expliquei que o condomínio fechado tinha limites de estacionamento e regras para hóspedes. Disse que Rafael e eu precisávamos de aviso prévio. Pedi que não compartilhassem o endereço, não convidassem gente extra e não tratassem o lugar como resort aberto. Eles concordaram facilmente porque não tinham intenção de mudar. Depois fizeram o que queriam e esperavam que eu absorvesse a bagunça depois. Diego trouxe às crianças um fim de semana e deixou marcas grudentas nas portas de correr, suco de picolé derretido no deck e uma dobradiça de armário quebrada que ele nunca mencionou. Quando perguntei, ele disse: "Criança é criança", e me disse para não ser rígida. Júlia veio com 2 amigas filmar conteúdo costeiro. E eu só descobri porque um estranho comentou no vídeo dela perguntando onde ficava a casa e se estava disponível para alugar. No vídeo, Júlia estava na minha cozinha e chamava de casa de praia da família Benevides. Ela não tinha só usado minha casa, tinha performado a posse dela para uma plateia. Quando eu disse para ela tirar, ela falou que eu estava prejudicando a marca dela por causa de uma frase inofensiva. Meu pai tomou o lado dela imediatamente. Disse: "Larissa, é só uma casa. Você está se saindo bem na vida." Aquela frase virou a arma favorita dele. Você está se saindo bem na vida. Como se dinheiro apagasse o desrespeito de toalhas molhadas no piso de madeira, estranhos no meu quarto de hóspedes e parentes se servindo de coisas que eu paguei. Rafael viu o padrão antes de eu estar pronta para nomeá-lo. Um domingo, depois de dirigirmos por 3 horas e meia para checar a casa porque Júlia tinha prometido que limpou e claramente não tinha, Rafael ficou no quarto de lavanderia segurando toalhas úmidas e perguntou: "Você percebeu que eles não pedem mais?" Eles anunciam. Eu respondi mal porque a verdade doía. Ele não discutiu. Só olhou para mim com o tipo de paciência que tornava mais difícil mentir para mim mesma. Mais tarde naquela noite, enquanto trocávamos os lençóis, ninguém tinha nos agradecido por providenciar. Eu percebi que estava brava com Rafael por dizer o que eu tinha medo de enfrentar. Minha família não tinha ficado descuidada por acidente. Tinha sido treinada por anos do meu silêncio. Meu pai também tinha treinado eles. Geraldo adorava fazer promessas com coisas que eram minhas, porque isso o fazia se sentir poderoso. Ele podia oferecer aos parentes camas, refeições, fins de semana e vista para o mar sem pagar hipoteca,
limpar banheiro ou pedir permissão. Toda vez que eu o corrigia, ele agia como se eu estivesse sendo pequena. Toda vez que eu impunha uma regra, ele agia como se eu estivesse envergonhando. Minha casa tinha virado o palco da imagem dele. Meu dinheiro virara prova da paternidade dele. Meu cansaço ficava invisível porque o resultado era útil. Eu ficava dizendo a mim mesma que famílias eram bagunçadas. Mas empréstimo exige permissão. Apoio exige cuidado. Bagunça não é a mesma coisa que desrespeito. Eu não aceitei isso completamente até o fim de semana prolongado do ano anterior, quando eles transformaram meu lugar de paz numa festa que eu nunca convidei. O fim de semana prolongado do ano anterior era para ser quieto. Eu tinha acabado de sair de uma resposta a ataque cibernético que durou quase 4 dias seguidos. Um cliente corporativo tinha descoberto acesso não autorizado a registros de clientes, e meu time tinha sido puxado para chamadas com executivos, advogados externos, ajustadores de seguro e gente que queria transparência enquanto claramente esperava que a verdade ficasse mais barata. Quando terminou, minhas mãos tremiam quando eu servia café. Eu dormia em curtos intervalos e acordava convencida de que tinha perdido um alerta. Rafael viu e me disse que íamos para Ilhabela antes que eu me queimasse completamente. Arrumamos leve, livros, compras, moletom, sem planos. Quando chegamos, lembro de ficar no hall de entrada e sentir meus ombros caírem pela primeira vez em semanas. A casa estava quieta. O ar cheirava a sal e cedro. Eu pensei, finalmente. Na manhã seguinte, minha mãe ligou. Eu não devia ter atendido, mas culpa é um reflexo antes de virar escolha. Ela perguntou onde eu estava e eu disse que Rafael e eu estávamos descansando na casa de praia e mantendo o fim de semana quieto. Ela fez um som simpático e disse que meu pai também estava sob pressão. Depois disse que eles talvez passassem para almoçar. Eu disse claramente que os amava, mas não aquele fim de semana. Eu precisava de silêncio. Ela disse, claro, querida. Só descanse. 3 horas depois, ouvi portas de carro lá fora. Não um carro. 3. Meus pais desceram primeiro. Depois Diego, a esposa, os filhos. Júlia com uma bolsa de câmera e 2 parentes que eu não via havia anos. Eles traziam coolers, cadeiras dobráveis, bolsas de praia e a confiança de gente que nunca acreditou que meu não era real. Meu pai subiu os degraus sorrindo como se tivesse me surpreendido com algo maravilhoso. Disse, viu? Isso é o que você precisava, família. Antes que eu pudesse responder, as pessoas já estavam se movendo pela casa. A porta dos fundos abriu. Crianças correram para o deck. Alguém perguntou onde estavam as toalhas extras. Júlia estava filmando uma história sobre um fim de semana inesperado na praia. Diego perguntou se podia usar a tomada externa para uma caixa de som. Eu olhei para Rafael e ele me deu um olhar quieto que perguntava se eu queria que ele interviesse. Eu devia ter dito sim. Em vez disso, eu me virei. Sorri apertado. Apontei as pessoas para sacos de lixo. Pedi que mantivessem o barulho baixo. Lembrei todo mundo das regras de estacionamento do condomínio. Meu pai riu e disse, relaxa, Larissa. Ninguém vem para a praia para sussurrar. No fim da tarde, a casa já não parecia minha. Areia cobria o corredor, protetor solar manchava a bancada do banheiro, suco derramado perto do sofá, e um vizinho mandou mensagem perguntando se estava tudo bem. Júlia convidou outra amiga de fora porque disse que a luz do pôr do sol era perfeita para fotos. Diego encostou o carro longe demais no caminho lateral e quebrou uma luminária da paisagem. Ninguém se importou. Eles estavam se divertindo à minha custa, e de algum jeito isso tornava mais difícil objetar, porque falar seria me tornar a vilã. Depois do jantar, meu pai sentou no deck como um rei. Contou velhas histórias sobre mim da faculdade, do tipo que pais chamam de engraçadas porque não são eles que estão sendo humilhados. Brincou que cibersegurança era basicamente dizer para as pessoas não clicarem em e-mails ruins. As pessoas riram. Rafael não. Eu pedi baixinho que meu pai parasse. O sorriso dele endureceu. Depois disse alto o suficiente para todo mundo ouvir. Talvez se você não quisesse família por perto, não devesse ter comprado uma casa grande o suficiente para fazer todo mundo se sentir pequeno. O deck ficou quieto daquele jeito covarde. Salas ficam quietas quando todo mundo escuta a crueldade, mas ninguém quer desafiar. Minha mãe olhou para baixo. Diego fingiu checar a churrasqueira. Júlia olhou o celular.
Aquela frase revelou tudo. Meu pai não via minha casa como algo que eu conquistei. Via como uma acusação. Meu sucesso o deixava desconfortável, então tentava transformar em recurso familiar. Na manhã seguinte, depois que todo mundo foi embora, Rafael e eu limpamos por horas. Encontramos uma marca de queimadura na mesa externa, um corrimão do deck rachado, molho vermelho embaixo da maçaneta de um armário e um aviso formal da administração do condomínio sobre barulho e estacionamento. Eu paguei os reparos e pedi desculpas a um vizinho, mas o pior dano não foi físico. Foi a forma como me senti andando pela minha própria casa depois, como se as paredes tivessem sido tocadas por gente que acreditava que eu não tinha direito de fechar a porta. Na volta para São Paulo, Rafael perguntou quantas vezes mais eu estava disposta a chamar desrespeito de lealdade familiar. Eu olhei pela janela e não disse nada. Eu já sabia a resposta, só ainda não tinha encontrado coragem de viver por ela. Depois daquele feriado, eu comecei a mudar de formas que pareciam pequenas para mim e enormes para todo mundo. Parei de atender chamadas da família depois das 9 da noite. Parei de explicar cada não como se estivesse apresentando evidências para revisão. Troquei o código da fechadura inteligente e disse a todo mundo que ninguém receberia um novo, a menos que eu aprovasse pessoalmente uma visita específica. Adicionei uma regra que nenhum hóspede podia trazer hóspedes adicionais. Achei que regras claras ajudariam. O que elas realmente fizeram foi expor quem só me respeitava quando o acesso era ilimitado. Diego testou primeiro. Ligou em fevereiro com um plano de expandir o food truck de churrasco para uma segunda unidade. Precisava que eu coassinasse um empréstimo empresarial porque o crédito dele estava esticado e o banco queria alguém mais forte atrelado. Eu pedi demonstrativos financeiros. Ele se ofendeu. Eu perguntei o que aconteceria se a temporada de verão não fosse boa. Ele disse que eu estava falando com ele como um banco. Eu disse, Diego, você está me pedindo para agir como um. Ele desligou frio. No jantar, minha mãe tinha ligado 2 vezes. Disse que meu irmão estava humilhado e família não devia ter que apresentar papelada para a família. Eu disse a ela que família não devia pedir para alguém arriscar o crédito sem responder perguntas básicas. Ela suspirou e disse que o sucesso tinha me deixado desconfiada. Júlia veio em seguida. Queria usar a casa de praia para um fim de semana patrocinado com mulheres que a seguiam online. Chamou de oportunidade de marca. Eu perguntei por que minha casa particular fazia parte da marca dela. Ela riu como se eu estivesse perdendo o ponto e disse que as pessoas amavam conteúdo familiar aspiracional. Eu disse não. Ela mandou uma mensagem longa sobre como eu nunca apoiava os sonhos dela, a menos que pudesse controlá-los. Meu pai esperou 2 dias antes de ligar. Geraldo não gritou de cara. Ele era mais perigoso quando soava decepcionado. Disse que eu tinha desenvolvido o hábito de esquecer de onde vim. Disse que ele e minha mãe tinham sacrificado tanto para que eu virasse o tipo de mulher que agora olhava de cima para todo mundo. Eu disse que não olhava de cima para ninguém. Só não financiava mais decisões das quais eu não participava. Ele disse depois de tudo que investimos em você, é assim que você nos trata. Aquela palavra me acertou forte. Investimos. Ele fazia a paternidade soar como um empréstimo com juros. Eu disse que filhos não são contas de aposentadoria. Ele me chamou de desrespeitosa e desligou. Por alguns meses as coisas ficaram tensas, mas mais quietas. Depois Júlia postou um gráfico online que dizia Reencontro da família Benevides, edição Ilhabela, com uma foto do meu deck atrás das palavras. Meu estômago caiu antes de eu abrir o grupo da família. Rolei para cima e encontrei um plano inteiro construído sobre meu silêncio. 24 parentes. 3 dias. Chegada na sexta, churrasco de frutos do mar no domingo, café da manhã familiar na segunda, tarefas de refeições, suposições de estacionamento, arranjos de sono, uma lista de compras que minha mãe disse que eu devia ter pronta porque os viajantes estariam cansados. Diego perguntou se tinha espaço para o trailer dele perto do lado da casa. Júlia queria filmar um vídeo de legado familiar na praia. Alguém perguntou se as crianças podiam dormir no quarto de baixo. Depois eu vi a linha que fez meu rosto esquentar. Meu pai tinha designado o quarto principal para ele e minha mãe, porque pais merecem conforto. Meu quarto, minha cama, meu banheiro, dado por um homem que nunca pagou R$1 por aquela propriedade. Eu tirei prints antes que alguém pudesse apagar qualquer coisa. Toda designação de quarto,
toda instrução, toda suposição. Depois meu pai enviou a mensagem que oficializava na cabeça dele: sua casa de praia é perfeita para o reencontro. 24 parentes, 3 dias. Minha mãe seguiu com: encha a geladeira e não faça cena. Eu fiquei ali sentindo aquela velha pressão subir no peito. A pressão de ligar, explicar, ceder e oferecer minha paz como preço de evitar conflito. Depois percebi que explicações nunca me protegeram, só davam à minha família mais para discutir. Então digitei 2 palavras: não vai rolar. O grupo ficou quieto. Minha mãe enviou emojis de riso e escreveu: nós vamos de qualquer jeito, gostando você ou não. 1 ano antes, aquela mensagem teria me feito entrar em pânico. Desta vez eu salvei todos os prints, encaminhei os importantes para mim, coloquei o celular na bancada e olhei para Rafael do outro lado da cozinha. Ele perguntou: o que você quer fazer? Pela primeira vez a resposta veio fácil. Eu disse: quero que eles aprendam que não significa não antes de chegarem à minha porta. Na manhã de sexta-feira, eu acordei antes do nascer do sol sem alarme. Meu corpo se sentia estranhamente calmo, como se a parte de mim que tinha temido meu pai a vida toda finalmente tivesse cansado de tremer. Fiz café, abri o laptop e comecei a fechar todas as portas que minha família tinha confundido com convite. Primeiro liguei para a administração do condomínio em Ilhabela e expliquei que nenhum reencontro familiar tinha sido aprovado na minha propriedade aquele fim de semana. A mulher no telefone foi educada, mas clara. O condomínio tinha limites de hóspedes, limites de veículos, regras de barulho e restrições de ocupação noturna. 24 pessoas violariam mais de uma política, especialmente com múltiplos veículos e crianças ficando até segunda. Pedi que removessem todas as antigas autorizações de hóspedes ligadas aos nomes da minha família. Depois enviei um e-mail confirmando por escrito que qualquer um que alegasse estar indo ao reencontro da família Benevides no meu endereço não tinha permissão para entrar. Em seguida troquei o código da fechadura inteligente, não para algo mesquinho, só um código novo limpo que só Rafael e eu conhecíamos. Chequei as câmeras externas, ativei alertas de movimento e desativei o código de backup que meu pai uma vez tinha me pressionado a criar para emergências. Enviei para o escritório de segurança uma lista de 2 nomes aprovados, o meu e o de Rafael, sem exceções. Depois contratei um segurança particular recomendado pelo gerente do condomínio para ficar perto da entrada durante a janela de chegada. Eu não esperava violência, esperava direito. E direito se comporta mal quando chega com bagagem e descobre que a porta está trancada. Rafael desceu enquanto eu revisava as confirmações. Ficou ao meu lado, leu a tela e disse: certifique-se de que consegue viver com isso amanhã. Não havia julgamento, só cuidado. Olhai para os e-mails, prints, autorizações canceladas e novo código de fechadura e pensei em todos os anos que vivi com o oposto. Tinha vivido com ressentimento, tinha vivido limpando atrás de gente que chamava de amor quando eu cedia e egoísmo quando não cedia. Então eu disse a ele: eu consigo viver com isso melhor do que consigo viver deixando eles entrarem. Arrumamos para a casa de praia como se fosse um fim de semana normal. Roupas, compras para 2, café, o livro de Rafael, meu laptop caso houvesse emergências de trabalho. Na estrada meu celular vibrava sem parar. Júlia perguntou se eu tinha estocado água com gás porque ela estava trazendo misturas para fotos. Diego perguntou se a churrasqueira tinha carvão. Minha mãe perguntou se tínhamos comida suficiente para o café da manhã de segunda. Ninguém mencionou meu não. Ninguém perguntou se eu tinha mudado de ideia. Todos ainda viviam dentro da versão de mim que cedia antes do impacto. Chegamos a casa antes do meio-dia. Andei pelos cômodos devagar porque queria sentir a verdade disso. Minha porta da frente, minha cozinha, meu quarto, meu deck, meu nome na escritura, meu dinheiro nos reparos, meus anos de trabalho em cada centímetro quieto daquele lugar. Rafael guardou as compras enquanto eu olhava o app de segurança. Por volta das 13h15, Júlia mandou mensagem que o trânsito estava horrível, mas eles estavam quase chegando. Eu não respondi. Alguns minutos depois, Diego mandou: diga ao pai onde estão os passes extras de estacionamento. Eu não respondi. Às 13h37, a câmera da entrada do condomínio mostrou o primeiro SUV, depois outro, depois outro.
Eles chegaram em fila de certeza, coolers amarrados nos racks, cadeiras de praia penduradas nos porta-malas, crianças visíveis pelas janelas, minha mãe no banco do passageiro do SUV do meu pai, já parecendo irritada. O segurança deu um passo à frente. Os carros pararam. Eu assistia em silêncio pelo celular. Por anos, meu pai conseguia fazer meu estômago cair com um tom, um olhar ou uma pausa decepcionada. Agora ele estava fora de um portão e todo o volume dele não conseguia tornar. Lu, o dono. Meu celular tocou de um número local desconhecido. Era o segurança. Disse que um grupo insistia que tinha permissão para acessar minha propriedade. Eu disse calmamente que eles não tinham. Antes que eu pudesse dizer mais, ouvi a voz do meu pai ao fundo. Depois meu próprio celular acendeu com o nome dele. Eu deixei tocar 2 vezes. Atendi. Ele não disse olá. Gritou. O que você fez com a casa? Eu escutei por um segundo. Depois desliguei. Minhas mãos não tremiam. Isso me surpreendeu mais. Abri o grupo da família e digitei uma mensagem. Disse: não, esta casa é propriedade privada. Ninguém tem permissão para entrar. Depois coloquei o celular na bancada e assisti a primeira rachadura aparecer no plano perfeito do meu pai. No começo, meu pai tentou dominar a situação do jeito que tinha dominado tantas conversas familiares. Andou de um lado para o outro perto da guarita, acenando com uma mão enquanto segurava o celular na outra, o rosto vermelho e a voz afiada o suficiente para que eu ouvisse pedaços quando o segurança ligou de volta. Ele ficava dizendo que tinha havido um mal-entendido. Ficava dizendo que era meu pai. Ficava dizendo que a família tinha dirigido horas. O que ele não dizia era que eu tinha concordado porque até Geraldo Benevides sabia que havia testemunhas demais agora para tornar aquela mentira fácil. Minha mãe ligou em seguida. A voz dela tinha aquela borda trêmula que usava quando a culpa devia substituir a responsabilidade. Disse que as crianças estavam cansadas. Disse que as pessoas tinham tirado folga. Disse que isso era humilhante. Eu disse a ela que a humilhação vinha de aparecer numa casa depois de terem sido avisados que não. Ela disse que eu estava rasgando a família por causa de um fim de semana na praia. Eu disse: não, mãe. Eu estou me recusando a fingir que roubo da minha paz é união familiar. Depois desliguei antes que as lágrimas dela virassem ordens. O grupo explodiu. Diego queria saber por que eu não tinha avisado ninguém. Eu mandei de volta um print da minha mensagem dizendo: não vai rolar. Júlia disse que eu estava destruindo uma memória familiar única na vida. Eu mandei de volta um print do post público dela de reencontro usando meu deck antes que eu tivesse concordado. Minha mãe escreveu que eu estava sendo cruel. Eu mandei de volta a mensagem dela mandando encher a geladeira e não fazer cena. Depois minha tia fez a pergunta que mudou tudo. Geraldo, a Larissa realmente aprovou isso? Por vários minutos ele não respondeu. Aquele silêncio fez o que minha raiva nunca conseguiu. Fez todo mundo olhar para ele. Um primo escreveu que tinha sido informado que a casa estava aberta para o reencontro. Outro disse: meu pai fez parecer que eu estava animada para receber. Alguém perguntou por que arranjos de quarto tinham sido feitos se a dona não tinha concordado. A palavra dona ficou no grupo como uma porta trancada. Meu pai odiou. Ele ligou de novo e desta vez a voz estava mais baixa, o que de algum jeito a tornou mais feia. Disse: depois de tudo que fiz por você, você vai me envergonhar na frente da minha própria família. Eu olhei ao redor da minha cozinha quieta e finalmente entendi que ele tinha falado a verdade. Não estava preocupado com família. Estava preocupado em ser envergonhado. Eu disse a ele: você se envergonhou quando prometeu acesso a uma casa que não é sua. Você não pode transformar paternidade numa reivindicação vitalícia da minha propriedade. Ele disse que eu era ingrata. Eu disse: gratidão não é rendição. Ele disse que me criou. Eu disse sim. E agora sou adulta dizendo não para você. Ele começou a gritar de novo. Então eu encerrei a chamada. Do lado de fora do portão, o reencontro desmoronou. Alguns parentes foram embora bravos. Alguns ficaram e discutiram. O segurança me contou depois que uma mulher pediu desculpas a ele porque não fazia ideia que havia uma briga. Meu tio ligou em particular e suou envergonhado. Disse que Geraldo tinha dito a todo mundo que tudo estava arranjado. Eu disse que foi arranjado por ele, não por mim. Ele pausou e disse que sentia muito. Aquele pedido de desculpas não consertou anos de ser usada, mas provou que a história não estava mais totalmente sob controle do meu pai. As consequências práticas vieram rápido.
Era um fim de semana de pico na praia e a maioria dos hotéis próximos estava lotada ou absurdamente cara. O depósito do churrasco de frutos do mar era não reembolsável. O fotógrafo que Júlia tinha contratado cobrou taxa de cancelamento. Os aluguéis de carrinho de golfe não puderam ser reembolsados completamente. Meu pai tinha querido jogar de patriarca generoso com minha casa, minha comida, meu espaço e meu trabalho. Em vez disso, passou a tarde ligando para um motel a 40 minutos de distância e colocando quartos no próprio cartão de crédito, enquanto parentes perguntavam por que ele tinha prometido algo que não tinha direito de prometer. No fim da tarde, Júlia tinha deletado o post do reencontro. Diego estava furioso porque os filhos estavam exaustos e a esposa o culpava por confiar no pai sem checar comigo. Minha mãe mandou uma mensagem final dizendo que esperava que eu estivesse feliz. Eu olhei para o deck onde Rafael tinha colocado 2 canecas de café, mesmo que quase fosse pôr do sol. E pela primeira vez o dia todo, eu sorri. Eu não estava feliz que as pessoas estivessem desconfortáveis. Estava feliz que o desconforto finalmente pertencia às pessoas que o criaram. Na semana seguinte, alguns parentes entraram em contato para pedir desculpas. Um primo admitiu que meu pai tinha chamado a casa de Ilhábela de casa de praia da família tantas vezes que ela assumiu que ele tinha ajudado a pagar. Isso me disse tudo. Ele tinha pegado o status emprestado do meu trabalho por anos. Tinha transformado minha conquista na autoridade dele. Uma vez que o portão ficou fechado, aquela ilusão rachou onde todo mundo podia ver. Eu fiz mudanças permanentes depois disso. Nada mais de coassinatura, nada mais de transferências de emergência para problemas que as pessoas criavam e me entregavam. Nada mais de acesso aberto à casa. Disse aos meus pais que toda comunicação precisava ficar respeitosa e por escrito. Meu pai enviou um e-mail longo me acusando de arrogância, traição, crueldade e de esquecer meu sangue. Eu li uma vez, salvei numa pasta e não respondi. Nem toda acusação merece sua energia. Às vezes o silêncio não é fraqueza. Às vezes prova que o gancho não pega mais. No sábado seguinte, Rafael e eu sentamos no deck com café da manhã e escutamos as ondas. Sem coolers, sem carros extras, sem ninguém designando meu quarto para si. A casa parecia diferente porque algo tinha mudado em mim. Eu finalmente entendi que um lar não é só um lugar que você paga. É um lugar onde seu não deve ser respeitado. E se as pessoas só amam sua porta aberta, elas não amam você. Amam o acesso. A lição me levou 38 anos para aprender. Colocar limites com a família não é traição. Dizer não à exploração não é crueldade. Proteger seu casamento, sua saúde, seu tempo e a vida que você trabalha para construir não é egoísmo. É responsabilidade. Família de verdade não transforma amor em dívida. Família de verdade não trata a gentileza como reserva permanente. Família de verdade pergunta, escuta e respeita a resposta, mesmo quando essa resposta é não. Meu pai queria um reencontro de 3 dias na minha casa de praia, porque acreditava que eu preferiria sofrer quieta a fazer, lo parecer tolo publicamente. O que ele recebeu em vez disso foi a primeira consequência honesta da qual não conseguiu falar para sair. E o que eu recebi foi algo que eu devia ter reivindicado anos antes: paz com a porta trancada. Nossa equipe se compromete a produzir histórias que pareçam emocionais, significativas e cuidadosamente escritas para nosso público. Tudo neste vídeo é fictício e destinado apenas a fins educacionais e de entretenimento. Esperamos que lembre os espectadores de que a justiça pode vir de muitas formas, incluindo sucesso, silêncio, cura e seguir em frente.